Tema de colaboração premiada, Livânia Maria da Silva Farias, 16 de abril de 2019, Pique 0 de 2019, presentes Alberto Cartacho, Rafael Linhares, Tiago Nascimento. Livânia, o assunto é Valdson envolvimento com a organização criminosa. Tá? Em alguns momentos o nome de Valdson foi tocado, ele participou de reuniões como em 2011 com lá no SES, né? E aí, qual era o envolvimento dele? Ele tinha contato com o Daniel, tinha contato com o Michele, ele tinha contato com outras pessoas Como é que era essa situação dele? Bom, no início de 2011, quando foi começado os estudos, que era eu e Jovino, ele não tinha conhecimento. A partir da assinatura do contrato, ele tinha total conhecimento. Ele foi apresentado a Daniel, ele conversava com Daniel, não era uma, duas, nem três, nem quatro vezes, diversas vezes Daniel, todas as vezes que vinha aqui, conversava com o Valdson, acertava as coisas com o Valdson no sentido de o que era que ia melhorar lá no hospital, o que não ia melhorar lá no hospital. Ele tinha contato com todos da Cruz Vermelha, todos. Então, assim, todos os superintendentes que entraram lá, todos os funcionários que entraram, tudo que acontecia lá, ele sabia. O que eu não sei dizer é se ele sabia desse plus que foi colocado no contrato, mas ele sabia que a Cruz Vermelha oferecia e que a Cruz Vermelha dava a propina e dava também dinheiro para a campanha. Valdson tinha conhecimento disso. Ele sabia, sim. Essa ida, por exemplo, para o Rio de Janeiro, ele sabia que tinha ido lá, não? Ou ele simplesmente sabia que tinha feito algum acerto? Não, ele sabia que tinha ido no Rio de Janeiro para pegar dinheiro da Cruz Vermelha. No dia que Leandro foi. Ele sabia. Ele sabia. Isso tinha sido. Eu avisei para ele que quando ele ligou atrás de Leandro, eu disse: Leandro não está aqui. Mais tarde eu lhe digo. Então, em conversa com ele, eu disse a ele que Leandro tinha ido pegar o dinheiro da Cruz Vermelha. Mas ele não ficou sabendo com antecipação. Ele ficou sabendo que Leandro estava lá. Que Leandro estava lá. Estava lá. Certo. E Valdson, ele reportava você? Existia uma hierarquia nessa questão? Não. Tudo que Daniel conversava com Valdson, Valdson conversava com você? De jeito nenhum. Permissão? Não. Ele era independente. Eu não sabia o que ele conversava com Daniel. Certo. Eu sabia que ele conversava muito. Ele conversava com Daniel na secretaria, ele conversava com Daniel em restaurante, ele conversava com Daniel em hotel. Chegaram a conversar em hotel aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa. Eles conversavam em hotel. O hotel que Daniel estava, eles conversavam. Eles conversavam muito no hospital de trauma. Eles conversavam lá no hospital também. Ele tinha uma sala lá, quando ele vinha, ele atendia lá no hospital de trauma. Eles conversavam no escritório, depois que Chico e Saulo tinham o escritório junto. O Valdson conversava com Chico Ferreira. O doutor Francisco Ferreira. Eles conversavam lá nesse escritório. Então, eles conversavam. Após Valdson sair da Secretaria de Saúde e ser secretário de Planejamento, que era no prédio vizinho ao que é a Secretaria de Administração, inúmeras vezes, Daniel me dizia, sempre que conversava comigo, que ainda vou falar com Valdson. E outras vezes ele já chegava dizendo que tinha ido à Secretaria de Planejamento, que já tinha vindo. Como eu tinha muita gente, ele saía, que tinha muito mais gente para receber do que Valdson, ele saía e ia na Secretaria de Planejamento, conversava com Valdson, depois ele voltava e conversava comigo. Como também ele, às vezes, terminava de conversar comigo e ia até a Secretaria de Planejamento conversar com Valdson. E Daniel, em algum momento comentou alguma coisa de tenho que pagar alguma coisa para Valdson, tenho alguma encomenda para Valdson, tem alguma... Não. Nesse aspecto ele não falou? Não falou. Agora, ele comentava comigo que Valdson tinha falado com ele, principalmente na campanha de 2012, em que ele conversou comigo, dizendo que Valdson tinha ido atrás dele para que ele arranjasse um valor de 2.800.000 para a campanha de 2012 e que ele arranjasse esse dinheiro emprestado. Que Daniel arranjasse esse dinheiro emprestado. Daniel foi,
veio saber de mim se era para fazer isso. Eu disse, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E que Daniel já estava procurando saber como era que ele ia fazer isso. E aí quem desmanchou isso fui eu. E isso foi conversado, Valdson com Daniel. E o valor que ele queria era R$2.800.000 para a campanha de 2012 para prefeito. E essa campanha, e esse dinheiro ia ser usado realmente ou era só conversa? Segundo ele, era para ser usado na campanha. Mas o Valdson não falou comigo. E não falou com você? Ele não falou comigo. Ele foi falar com Daniel e Daniel ia providenciar esse dinheiro. Tá. Eu disse que não. A relação de Daniel e Valdson era uma relação amistosa? Eles brigavam muito? Não havia briga de Daniel com Valdson. Nunca teve. Era extremamente amistosa. Quem fazia discussão com Daniel, muitas vezes, devido à administração do hospital, eu que fazia. Mas eu que brigava com ele. Mas não havia nenhuma queixa de Daniel em relação a Valdson. Nenhuma. Pelo contrário, Daniel gostava muito de Valdson. Certo. E com relação ao patrimônio de Valdson, você já ouviu falar ele tem uma casa no Cristo Rei? Você já foi nessa casa? Já, eu fui uma vez na casa dele, é a casa que eu tenho conhecimento. Mas após esse episódio da prisão de Daniel e após a busca e a apreensão que ocorreu, eu soube que tinha sido feita uma busca no Conde e eu procurei, perguntei a Valdson, eu perguntei ao próprio Valdson. Valdson, no Conde foi aonde? Ele disse, foi lá no apartamento. E foi aí que eu soube que ele tinha um apartamento lá, porque eu só conhecia a casa do Cristo, estive nessa casa. E aí depois eu disse, o que lhe pegaram na sua casa? O que foi que teve na minha casa? Disse, o que eles estavam procurando lá eram as escrituras. Mas a única coisa que tenho, eu disse, e aquela história que Fabiano Gomes havia dito, que você tinha uma casa de 3 milhões. Ele disse, a casa de 3 milhões é o seguinte, eu fiz um financiamento de R$350 mil para construir a casa. Financiamento lá onde? Na Caixa Econômica. Foi financiamento com o banco, então? Foi. Um financiamento com o banco. E ele disse que tinha os documentos disso e ele não me disse desse apartamento no Conde, se era dele, se era alugado, se era emprestado e de quem era. O que eu sabia de Valdson de bens era unicamente essa casa no Cristo, que eu já estive na casa dele e sei que tem uma garagem, tem um primeiro andar lá em cima, porque eu só entrei, eu subi e fui direto para esse primeiro andar. Certo. O Valdson conversava também com o Saulo e com o Samuel, não? Sim. Com Saulo ele conversava mais, né? Com Samuel já foi depois que ele saiu da secretaria. Então eu sei que ele conhecia Samuel, porque ele me disse que sabia quem era Samuel. Mas com Saulo ele conversava muito no período. Mas as conversas com Saulo e Samuel, além do pagamento de propina, vocês resolviam outras coisas com eles? Não. Era só pagamento de propina mesmo? Com Samuel, ele conversou comigo pouquíssimas vezes e conversava mais com Leandro para entregar o dinheiro. E Saulo também a mesma coisa. E Saulo muitas vezes vinha para pedir que eu falasse com a Secretaria de Saúde para efetuar o pagamento que estava atrasado. Mas não na época de Valdson. O Francisco Ferreira, ele tem amizade com o Valdson? São bastante amigos, segundo o Valdson, é uma amizade de mais de 20 anos, que eles estudaram juntos. Certo. E ele se encontrava com o Daniel lá também, no escritório dele? Sim, ele ia até o escritório e se encontrava com o Daniel lá. Segundo o Daniel me dizia... Daniel que falou para você? Que eu estive com o Valdson hoje, ele esteve lá no escritório, eles me ofereciam direto essa sala... E Daniel queria sempre que eu fosse me encontrar com ele lá, se ultrapassasse da hora na secretaria, se eu não pudesse recebê-lo. Mas você chegou aí alguma vez para essa sala? Não, eu nunca fui no escritório, não. Eu só tenho um registro, uma pergunta, assim, voltando mais ou menos àquilo que a gente já pontuou com relação a própria, vamos dizer assim, escolha da OAS que foi sugerida
naquelas tratativas pelo próprio Daniel, né? Uhum. Valdson, ele participou disso tudo? Ele tinha consciência de fato... Parece que teve uma reunião em Natal, foi isso? Foi pós-contrato de emergência. Então, após a assinatura do contrato, ele tomou conhecimento de tudo como foi. Tá, mas anteriormente a isso, assim, durante a questão do processo que dispensa lá, e deve ter sido feito e foi feito alguns expedientes por parte da Secretaria de Saúde. Né? Alguém fez por ele ou partiu dele? Por exemplo, lembra daqueles ofícios que eu mencionei anterior? Sim. Né? Então, assim, essa parte documental, era ele que fazia ou alguém fazia por ele e ele assinava? O ofício foi redigido por Jovino e ele assinou. Mas após a escolha da OS, e que era Daniel, e a questão de vinda dos médicos, tudo Valdson tinha conhecimento. Certo. Valdson conversava com o Daniel de que forma? Telefone? Pessoalmente, telefone também. Você falava por telefone? Por telefone, por ligação também. E eu não sei se por WhatsApp, eu não sei dizer, ou se por confide. Eu não sei se era não. Mas que ele ligava, ele falava. Agora, pessoalmente, eles conversavam bastante. E com Michele, Valdson conversava também, não? Eu não tenho conhecimento. Com Michele, eu não sei dizer. Certo.